Eu fui prefeito de 93 a 96, na época era afiliado ao PDT, o meu vice foi o atual deputado Serafim Venzon, também do PDT, nós somos de chapa pura na época. E terminei meu mandato em 31 de dezembro de 96. Eu era servidor do Senai, onde trabalhei por 21 anos. E saí do Senai depois da prefeitura e criei uma empresa própria, a Intelectus, para me dedicar à atividade na gestão pública. E como prefeito também, eu fui na época o prefeito que mais projetos conseguiu aprovar em Brasília no meu mandato. Mesmo sendo de um partido que era a oposição ferrenha ao governo, né? Brizola era assim, muito mal visto em Brasília, eu consegui aprovar muitos projetos, muitos recursos. E aí então eu criei a minha empresa e fui me dedicar a essa área. Mas também a minha decisão de continuar na gestão pública, atuando como consultor e assessor, foi também para buscar a resposta a uma pergunta que me inculcou. Na época que eu fui prefeito, ainda não havia a reeleição, né? Foi o último mandato sem a reeleição, mas eu estava convicto que se houvesse a reeleição e eu fosse candidato, eu não me elegeria. Mesmo tendo saído com índice de aceitação não muito baixo, até o próprio jornal Município publicou, um ano depois da minha saída, uma pesquisa que demonstrava que eu saí com mais de 58% de índice de aceitação. Mesmo assim, eu estava convicto de que não me elegeria. Aí eu fui trabalhar nesse período na gestão pública, dando consultoria a prefeitos, instalando o setor de projetos para captação de recursos nas prefeituras, e fui buscar resposta a essa pergunta, né? O que leva uma gestão ao sucesso tanto administrativo como político. E esse foi até o meu tema do meu TCC, no curso de MBA que fiz sobre gestão pública. E isso eu quero transformar também num livro. Estou estudando isso há mais de 20 anos. Essa pesquisa eu fiz em mais de 50 prefeituras de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, onde atuei neste período. Então, basicamente, meu trabalho nesse período foi ministrar cursos. Eu sou do Senai, ministrar palestras e cursos na gestão pública. Ministrei cursos para candidatos a vereador, acredito para mais de 4.000 candidatos a vereador nesse período também, em cada campanha. E tenho me dedicado a esse trabalho de assessoria a prefeituras desde então, desde que saí da gestão em 1996. Embora tenha feito uma gestão administrativamente muito boa, né? Creio que eu fui o prefeito desses últimos que tivemos aí, que menos processos teve, né? Menos denúncias, menos processos teve. Administrativamente nós tivemos uma gestão muito boa. Fui o prefeito que mais aumento de salários deu aos funcionários. Recuperei os salários, criei o fundo de previdência, o fundo de saúde para os funcionários. Tivemos um bom relacionamento com os funcionários, mas alguns aspectos fizemos grandes obras também, né? Como mesmo eu tendo pego uma situação financeira muito caótica quando eu entrei, mas nós conseguimos fazer obras grandes. Fizemos a Beira Rio aqui na Avenida Carlos Gracker, fizemos a Avenida das Comunidades, a Ponte do Maluche. Foi a gestão que mais fez trabalhos na educação, etc. Mas eu cometi alguns erros assim que são fundamentais para o sucesso da gestão. Por exemplo, a articulação política, creio que foi o principal erro, né? Articulação política, e infelizmente na gestão, na atual conjuntura política, se você não souber articular,
se articular politicamente, você acaba pagando caro por isso. Também falhei muito na comunicação e no marketing, né? Geralmente se confunde isto, né? Tanto é que eu depois fui estudar muito essa questão da comunicação e do marketing também. Esses assim foram, e algumas peças da equipe também que eu coloquei, que eu deveria ter trocado, não troquei. Acho que esses foram os grandes erros que eu cometi. Olha, isso é um pouco difícil, mas eu creio que uma das grandes heranças, ou talvez uma herança altamente positiva, foi a educação. Depois que eu me elegi, depois da eleição, você começa a definir a sua equipe de governo, e eu era a situação, né, não era a oposição. Eu fui sucessor do Ciro Rosa, que havia feito a gestão mais empreendedora, mais inovadora da história de Brusque, isso ninguém pode negar. Podemos ser contra ele ou a favor politicamente, mas não dá para negar que ele foi o prefeito que fez a gestão mais inovadora. E como eu era da educação, era professor, 21 anos no Senai, antes eu já havia trabalhado, e sou um apaixonado pela educação e pela formação profissional, um dos focos da gestão foi a educação. E claro que haviam vários nomes indicados politicamente, mas conversando com um amigo meu, ele falou no nome de uma pessoa, e eu sempre botei na cabeça que em educação não se pode fazer política partidária. Educação tem que fazer política de educação. E não daria para misturar as duas coisas. E aí eu fui convidar o padre Nestor Ecker, e ele ficou até surpreso quando eu fiz o convite. E ele me perguntou: mas por que você está me convidando? E aí a resposta que eu dei a ele o convenceu de ir à educação. Eu disse: porque a educação é tão importante que eu preciso de alguém que vá para a pasta para fazer política de educação e não política partidária. E ele aceitou. E o padre Nestor, com toda certeza, fez o melhor trabalho de educação da história de Brusque. E uma outra também, a própria saúde. Né? Tenho que reconhecer que o nosso secretário de saúde, o Dagomar Carneiro, né, que foi meu secretário de saúde, fez um trabalho brilhante. Acabamos com as filas, modernizamos todas as unidades de saúde, criamos novas unidades de saúde. Então, porque isso é a base constitucional. Sim. Né? Os dois grandes compromissos da gestão pública municipal é educação e saúde. Então, nessas duas áreas, nós fizemos um trabalho que eu creio que foi modelo para as demais gestões. O sonho era ter feito muito mais. Mas a obra que mais era cobrada, que era a ponte do Aluche, uma nova ponte para Brusque, que o trânsito estava caótico, esse era o grande sonho. Nós não tínhamos recursos, mas nós fizemos. Então, claro que hoje, com a visão que se tem hoje da cidade, a gente certamente pensaria em mais obras. Mas dentro das possibilidades, aquilo que estava no nosso plano de governo, nós não deixamos de fazer nenhuma obra, fizemos todas. Todo o nosso plano de governo foi cumprido 100%. Bom, no início do mandato nós tínhamos a maioria. Né? Eu era do PDT, o PDT fez a maioria dos vereadores e a nossa coligação tinha a maioria. Mas depois houve o rompimento, porque o então prefeito Ciro Rosa era do PDT, e ele saiu do PDT, foi para o PFL, levou parte dos nossos vereadores para o PFL, e depois ele rompeu. Houve um rompimento, ele se elegeu deputado estadual, né? Ele tinha as razões certamente deles, e eu fiquei com minoria. E mesmo assim nós conseguimos aprovar, e aí a Câmara inclusive começou a bater muito, né? E até tentaram fazer CPIs, etc., mas nós conseguimos mesmo assim governar. E aí eu tive apoio do PMDB depois. Devo muito ao então vereador
o Marco Silva, o Marcão, devo muito a ele, ao trabalho dele. Ele teve uma posição extremamente ética, né? E o Marcão foi, além dos vereadores da bancada, foi o nosso grande defensor depois que nós tivemos a minoria e que tivemos o grupo do Ciro contra nós na Câmara. Uhum. Eu tenho dois, eu tenho ele já desenhado, que é esse livro sobre, que eu chamo hoje de O Caminho para o Sucesso na Administrativo e Político na Gestão Pública Municipal. Uhum. Né? Ele foi o meu TCC, né, no curso de MBA que eu fiz sobre gestão pública e administração de cidades. Ele está praticamente desenhado, mas não deixei, eu queria fazer esse ano, deixei para o ano que vem. Não será possível ainda. E eu tenho um outro livro que também está praticamente pronto, mas tenho dúvidas sobre, tenho até um pouco de receio, que é sobre a ADR Vale, que é uma ONG de Brusque, que foi criada pela Fiesc e Sebrae em 2002, acho que foi em 2002, 2003, que depois ela estava instalada em São João Batista e depois veio a Brusque, e é uma história muito complicada. Eu fui um dos dirigentes, né? Fui um dos mentores de todos esses trabalhos feitos pela ADR Vale, e em função de todas as denúncias que houveram, isso prejudicou muito a imagem de algumas pessoas de Brusque, que são pessoas altamente... pessoas éticas, pessoas extremamente sérias, pessoas comprometidas com a sociedade, e em função dos cargos que ocuparam na ADR Vale, tiveram o nome prejudicado, o nome manchado, prejudicou a família. E então eu me sinto na obrigação de deixar isso escrito, né? Eu não sei se eu vou viver mais 20 anos, 30 anos, mas eu me senti na obrigação de deixar esse testemunho escrito, para que a verdade possa prevalecer, né? Sim. Então, tenho isso já escrito, não tenho medo da verdade, não, pelo contrário, né? Não, nenhum problema com relação a isso. Mas como está havendo todos esses escândalos aí no Brasil, tudo isso que está acontecendo, eu também não sei se é o momento de fazer, né, de deixar isto aí. Mas certamente eu já até conversei com pessoas, com autoridades públicas aí, do Poder Judiciário, tá? E se Deus quiser eu vou lançar o livro. Não, eu não tenho acompanhado a gestão do Jonas, né, do Jonas e do Ari, não tenho acompanhado a gestão, acompanhado pelo jornal, pelas notícias de rádio, e, né, pelo que o Jornal Município e outros trazem no dia a dia, a gente tem acompanhado. A minha preocupação maior não é nem com a questão do Jonas e do Ari, e também não posso também julgá-los como seres humanos, né? O Dr. Jonas, o Ari como seres humanos e tal, não tenho nenhum direito de fazer qualquer julgamento. A minha preocupação maior é com a política local, com a situação de mediocridade que chegou à política. Você deve ter acompanhado a campanha do ano passado. Tivemos 6, 7 candidatos a prefeito. E creio que você não ouviu algum candidato a prefeito, a vice, a vereador, ter em mãos ou falar sobre um projeto para o futuro de Brusque. Nisto está a mediocridade a que nós chegamos na política. Eu não tenho ouvido, não tenho visto, não tenho ouvido na Câmara
porque isso eu acompanho no dia a dia. Né? De manhã eu escuto os noticiários, leio o jornal. Algum debate sobre a Brusque que nós queremos para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não vejo nada, nada. E isto é impensável, não dá ao ponto que nós chegamos com a nossa política. Né? Vejo individualidade, só individualidade, imediatismo, querendo fazer uma obrinha, alguma coisa para agradar o eleitor, né? Vejo isso. Com relação à gestão, eu até acho que tanto o Dr. Jonas, a equipe dele, o vice, estão bem intencionados. Né? Acho que eles estão bem intencionados e querem fazer o melhor para a Brusque. Eu penso isso. Se vão conseguir, não sei. Né? Mas, como brusquense, eu tenho que torcer pelo sucesso da gestão. Eu moro aqui, é a minha cidade, a minha família está aqui, meus filhos estão aqui, é aqui que nós vamos continuar. Então, como brusquense, eu sou obrigado, independente de cor partidária, eu sou obrigado a torcer pelo sucesso dessa gestão e pelo sucesso de Brusque. Né? Mas assim, agora, falando politicamente, tecnicamente, acho que vai ser uma gestão sem grandes mudanças, sem grandes inovações, né? Eu acho que vai ser uma gestão talvez até administrativamente correta, boa, mas ela não irá transformar a Brusque. De certeza não irá. Disso, se isto acontecer, vou bater palmas. Né? Como brusquense, vou bater palmas. Mas acho que isso não vai acontecer. Brusque perdeu muito. Brusque perdeu muito com isto. Já perdeu com a saída do Paulo. Porque havia um governo instalado, um governo organizado, e aí também não vou misturar sigla partidária, né, não vou misturar, mas a saída do Paulo, ela trouxe muito prejuízo para a nossa cidade. Né? Era um governo até bem avaliado, o Paulo era um prefeito bem avaliado, e vai Prudêncio, sai, entra a Boca, quer dizer, no fundo foi um absurdo. Primeiro, a cassação do Paulo foi injusta. Foi injusta. Casos semelhantes foram julgados lá no Supremo Tribunal Eleitoral e o resultado foi o inverso. Então, até porque a lei, na época, a lei era clara que os gastos eram anuais. Mas houve lá conchavos políticos que levaram à cassação do Paulo, que foi injusta. E quanto à relação ao governo do Prudêncio e do Boca, também tiveram pouco tempo, não tiveram condições, né, de fazer um planejamento, um plano estratégico para a gestão. E com relação à disputa, isso faz parte do jogo político. Né? Faz parte do jogo político. Muitas vezes são disputas sem fundamento, né? Muito mais pessoais, de vaidades pessoais, disputas de ego, de grupelhos, não é nem de grupo, de grupelhos, e que nos levam a essa situação. O Brusque ficou parado há 2 anos, essa é a grande verdade. Eu desde 1987, fui um dos fundadores do PDT em Brusque, e sempre fui PDT e não mudei. Nunca mudei de partido. O senhor continua a participar de reuniões? Não, eu sou do PDT, quando tem uma reunião do PDT, eu não faço nem parte do diretório, não faço parte. Mas sou muito amigo do presidente do PDT, o Eupídio, e quando sou convidado para uma reunião, sempre participo porque eu gosto de política. Mas eu participo de um grupo informal, que nós nos reunimos, conversamos a cada semana, esse grupo tende a se formalizar sem sigla partidária. Até esta semana tivemos um contato novamente e estamos imbuídos de começar a elaborar um plano estratégico para o desenvolvimento municipal de Brusque. Nós queremos desenvolver esse trabalho ao longo de 2 anos, tê-lo pronto, e aí, na próxima eleição,
de repente ter esse plano para colocar na mão de algum candidato, de algum grupo, para que, desde que seja aceito e que eles possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município. Isso nós vamos fazer, independente de sigla partidária. Por duas razões. Primeiro, não era projeto pessoal a continuidade política. Né? Não tinha essa... Segundo, foi até por tudo que aconteceu na minha gestão e pela reflexão que eu tive que fazer sobre a minha... sobre o resultado e a eficiência da minha gestão. Hoje eu tenho um princípio comigo de que eu não nasci para ser o rei, não nasci para estar lá como prefeito ocupando um cargo deste. O que eu gosto é de estar na retaguarda. Né? O que eu gosto de fazer e sei fazer é fazer planejamento, é preparar candidatos, né? Ser o assessor de algum candidato, alguma coisa assim. Quando muito hoje, eu até aceitaria um dia algum cargo de gestão, em alguma área, mas fora isso, como candidato a cargo eletivo, não. É muito difícil a gente fazer alguma previsão em função dessa calamidade a que chegou a política do Brasil. Não podemos esperar grandes mudanças, de jeito nenhum. O Brasil é um país em que todo o sistema foi tomado por um câncer maligno, não só político, todos os poderes foram tomados por um câncer maligno, né? Uma sociedade que tem muitos indicadores que demonstram, né, que está totalmente doente, né? Os números sobre violência, drogas, e não se vê uma luz no fim do túnel com relação a isso. Então está muito difícil fazer um prognóstico para onde nós vamos caminhar. E o que nós estamos assistindo novamente é a classe política tratar o povo e o eleitor simplesmente como palhaços, né? Palhaços. Antigamente tinha um cidadão em Brusque que dizia que tratava o eleitor de boiada. É mais ou menos isso que a nossa classe política está fazendo. Um grande exemplo, né, que demonstra isso, então simplesmente trocando o nome dos partidos, né? Agora é progressista, é livre, é Podemos, é isso, aquilo, para enganar o povo, simplesmente para enganar o povo. E agora o governo utiliza alguns dados sobre alguns aspectos positivos da economia para esconder o jogo, né? Enquanto que lá na calada da noite vão fazer uma reforma política apenas para mantê-los no poder, criar um fundo partidário, né, para arrumar um dinheiro mínimo para fazer as suas campanhas milionárias. A maioria vão se eleger novamente, né? Então vai continuar tudo no mesmo. O pior de tudo isso é a própria reação da população brasileira. Quando, 2 anos passados, começou no mês de junho, julho, os movimentos populares, o povo saiu à rua, imaginava-se que, através das redes sociais, a população tinha vestido a camisa do país, a camisa anticorrupção e tal, e foi para a rua, tudo bem. Derrubaram o governo do PT, derrubaram a Dilma. Tá. Agora, o país está sendo governado pela classe, pelo grupo mais corrupto da história desse país, que está roubando, que está desviando dinheiro. Não é de 8 anos, há quase 100 anos essas famílias estão lá encasteladas, mudando de partido, mudando de sigla, etc. Estão lá. Onde é que estão as panelas? Onde é que estão as panelas? Onde é que está o povo? Ninguém diz nada, um ou outro nas redes sociais. E o pior é que os escândalos foram comprovados. É por isso que um louco é capaz de ir para o segundo turno, Bolsonaro. Né? Mas é até entendível. Né? Deus me livre se um sujeito desse chega ao poder, mas está aí. Porque ninguém acredita mais em ninguém, então tem que acreditar no Bolsonaro. Então, essa é a grande pergunta, né?
que mudanças nós vamos ter? Que mudanças efetivamente nós vamos ter? O que os políticos fizeram nesses 50 anos no Brasil? Apenas foi mudar de sigla. Né? Por conveniências para se manter no poder. O que nós vamos esperar? Não sei. Né? Não sei o que nós podemos esperar em 2018. As coisas acontecem com tanta rapidez nesse país, né, que não se sabe o que possa acontecer. Bom, eu também não tenho conversado muito com as pessoas, mas acho que vamos pegar o ponto. Serafim Venzon deve ser candidato novamente a deputado estadual, creio. Se o Venzon for candidato, tem grandes perspectivas de novamente se reeleger. Acho que o Venzon vai, se for, se reelege, até porque ele tem, hoje o Venzon tem um nome estadualizado, né? Tem uma base eleitoral no estado, deve se reeleger. Bom, eu acho que o governo deve lançar o Ari. Fala-se também que o PP deve lançar um candidato, como é o Pirola, que está aí. O PT sempre vai lançar candidato, não, né? Com relação a isso não temos nenhuma dúvida. O PPS está se articulando em Brusque agora, né? Vários políticos novos aí já estão falando em candidatura para 2020 também se filiaram no PPS. Talvez lance algum candidato a deputado também, né? Dizem que o próprio Danilo Resini deve voltar ao PPS, que é o ninho dele, não sei, PMDB, que ali eu acho que o espaço dele ficou um pouco limitado. Mas nós temos 90 mil eleitores, poderíamos até eleger 2 deputados, né? Até 2 deputados. Mas creio que o Venzon deve se reeleger novamente e talvez algum outro partido aí na legenda consiga, até porque as coligações na proporcional vão continuar, né, até 2018. Quem sabe elegemos um outro deputado para algum outro partido aí.